Olá, tudo bem contigo? Eu sou o professor Silvano Alcântara e nós vamos trabalhar a disciplina de Direito do Trabalho. Ao longo de nossas aulas, trataremos dos principais institutos sobre o direito do trabalho, esse ramo autônomo do direito que engloba outros sub-ramos, também eu diria autônomo. Nesta primeira aula, nós vamos trabalhar pontualmente sobre o direito individual do trabalho. E o que seria esse direito individual do trabalho? A bem da verdade, é aquele direito em que importa tão somente às partes, ao trabalhador e ao seu empregador. Direito individual do trabalho. Mas é bem verdade também que normalmente quando nós falamos ou quando você ouve direito do trabalho como um todo, está se falando tão somente no direito individual do trabalho, tá bem? Por mais que direito do trabalho seja uma coisa muito grande, muito vasta. Muito bem. Esse direito individual do trabalho seria o quê, então? Só os direitos do trabalhador? O empregador não tem direito nenhum? É bem verdade que o direito do trabalho, como qualquer ramo do direito, ele vem trazer normas gerais sobre aquela determinada situação, justamente para equilibrar determinada relação, qualquer que seja ela. Então, o direito, de maneira geral, é um conjunto de normas para equilibrar certa relação. No direito individual do trabalho não poderia ser diferente, porque normalmente as partes, os sujeitos desta relação, eles têm um certo desequilíbrio. De maneira geral, empregado e empregador. Não é assim que você vê também? Aí o direito vem fazer o quê? Ele vem com as suas normas para equilibrar esta relação. E se não fosse assim, como a história nos traz, não é? Antigamente, quando o direito do trabalho, ou seja, essas normas não existiam, a coisa não era muito boa. Você concorda comigo? E o que é então esse direito individual do trabalho? Você vai encontrar vários conceitos de vários autores. Eu trouxe um conceito que eu creio engloba tudo aquilo que a gente precisa saber. É de um grande jurista brasileiro, o Sérgio Pinto Martins, que ele diz, em outras palavras, que este direito do trabalho é um conjunto de princípios, regras e instituições. Princípios, regras e instituições atinentes, pertinentes à relação de trabalho subordinado. E aqui eu faço um parênteses. E por quê? Porque é muito importante que você assinale aí relação de trabalho subordinado. Isso nós vamos falar ao longo das nossas aulas, mas nesse primeiro momento, tá? E o que mais? Situações análogas, situações parecidas com esta relação de trabalho subordinado. E qual o seu intuito, o seu objetivo? Ele visa assegurar melhores condições de trabalho e condições sociais ao trabalhador. De acordo com as medidas de proteção que lhes são destinadas, todas elas, a partir das fontes do direito do trabalho que já a gente vai tratar. Então, em outras palavras, o que é esse direito individual do trabalho? São todas as normas, estas possuindo princípios e regras que dizem respeito a essa relação individual do trabalho, ou seja, do trabalho subordinado, e a todas as situações que são parecidas com essa, justamente para dar ao trabalhador melhores condições de trabalho, como também melhores condições sociais, e etc, tudo dentro da lei, ou melhor, dentro do ordenamento jurídico. O que você entendeu? Já era isso que você pensava ser o direito do trabalho? Muito bem. E onde nós vamos buscar e encontrar estas normas, ou seja, os princípios, as regras do direito individual do trabalho? Muito fácil. As fontes do direito do trabalho, elas não são muito diferentes das fontes do direito em geral. E nós sabemos, se é que você não sabe ou não se lembra, vamos chamar assim, que existe
inclusive, uma pirâmide hierárquica do nosso ordenamento jurídico. E quando eu digo pirâmide hierárquica, pense assim, ó, uma pirâmide, não é? Onde lá em cima, no pico dessa pirâmide, está aquela norma mais completa, mais fidedigna, a norma onde todas as demais devem obediência. Na tua cabeça, qual que é a nossa maior norma? Qual que é a lei das leis? Qual que é a lei fundamental? Perfeito, você é bom nisso. É a Constituição Federal, claro, chamada de Lei das Leis, Lei Fundamental, Carta Magna, tudo isso. Nesta Constituição Federal, e a nossa vigente é a de 1988, nós vamos encontrar tudo. Como assim, professor? Tudo? Tudo! Tudo, de todo o direito, de todo o Estado, o que é o Estado, o que o Estado pode ou não fazer e também quem somos nós, os indivíduos, os direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Em relação ao direito do trabalho, mais especialmente, nós vamos encontrar a partir do artigo 7º da Constituição. E justamente no artigo 7º, com vários incisos, nós vamos encontrar as normas constitucionais relativas ao direito individual do trabalho. Portanto, a Constituição é sim a nossa maior norma. E tudo que vem abaixo dela nessa pirâmide, a ela deve obediência. E o que vem abaixo dela? Logo abaixo vem as leis. Leis de maneira geral. Tudo quanto é lei. Depois das leis, as normas complementares. E aí nós podemos encontrar, por exemplo, doutrina, jurisprudência, sentenças normativas, acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva do trabalho e todas as demais normas complementares. Salientando, e isso é muito importante que você tenha pronto na tua cabeça. Essas normas que ficam lá embaixo devem obediência às que estão logo acima e assim por diante. Ou seja, podem até tratar de determinadas situações que as outras não falaram, ou falaram de maneira geral, mas não podem afrontar, confrontar aquelas que trataram de normas gerais. Para nós, as duas maiores normas, nós já falamos da primeira, que é a Constituição Federal. A outra, o que é? É a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. É o Decreto-Lei 5452 de 1943. É velhinho, 1943, mas ainda continua vigente. Vale o que está ali. É bem verdade que a CLT está totalmente remendada, reformada por diversas leis, mas é o que temos. É o nosso maior diploma legal relativo ao direito do trabalho. Então, quando nós precisarmos encontrar alguma coisa relativa ao direito do trabalho, nós vamos buscar onde? Em normas gerais na Constituição, depois um pouco mais esmiuçado na CLT, em outra qualquer legislação esparsa e depois, por final, e muito importante pontualmente falando, nas convenções coletivas de trabalho, como também nos acordos coletivos de trabalho. Perfeito? Muito bem. Este direito individual do trabalho, ele também está alicerçado em vários princípios básicos. Vários princípios básicos que lhe dão, sim, todo o comando, ou seja, a forma de agir, a forma que as partes devem agir para bem trabalhar com esse direito do trabalho. Trago aqui alguns. Você pode encontrar, a depender do autor que você busque, um ou outro direito. Esse aqui eu coloco como os mais importantes, por assim dizer. O primeiro deles, o princípio da irrenunciabilidade de direitos. O que é isso? Irrenunciabilidade. Você não pode renunciar? É isso? Eu diria, você não pode, você não deve, você não precisa renunciar. Tudo isso ao mesmo tempo. Se você der uma olhadinha lá na CLT, no seu artigo 9º, você vai encontrar alguma coisa parecida com isso. Todo e qualquer contrato firmado, de qualquer forma, verbal, por escrito, com testemunhas ou não e etc., mas
que ofender os direitos previstos na CLT serão ou poderão ser considerados nulos de pleno direito. Isso significa dizer que os direitos do trabalho são irrenunciáveis. Irrenunciáveis. Ah, mas eu preciso... Não, eu não precisei de nada, tá? É irrenunciável e pronto. Significa dizer que se o empregado pontualmente deixou um certo direito de lado, por exemplo, quando ele é contratado sem que a sua carteira de trabalho seja assinada, ele fica fora do sistema do Ministério do Trabalho. Ele, portanto, ele perdeu alguns direitos? Eu diria que pontualmente ele perdeu alguns direitos, mas ele não os renunciou. Futuramente ele pode sim pleiteá-los numa ação trabalhista, por exemplo, que aliás nós vamos ver ao longo das nossas aulas. Outros dois princípios que eu já trago juntos, a primazia do trabalho humano, como também a dignidade da pessoa humana. São princípios gerais que servem para toda e qualquer relação jurídica, mas pontualmente ao direito do trabalho, primazia do trabalho humano. Significa dizer que, e isso nós verificamos cada vez mais, a cada dia que passa, com as automações, com a globalização existente, fazendo com que o empregador, normalmente, que é empresário, mas não somente, né, ele tenha que automatizar o seu negócio para que a produtividade seja maior. Mas não pode esquecer nunca do trabalho humano. Quem, por exemplo, vai manusear as suas máquinas, os seus equipamentos? A pessoa humana, o seu trabalhador. E fazendo isso, ele dará a esse mesmo colaborador, a esse mesmo funcionário, a sua dignidade como pessoa humana, dando-lhe um trabalho digno, condizente com aquilo que realmente ele precisa, ensinando ou mostrando a ele como ele deve trabalhar, dando-lhe uma remuneração também condizente com aquele tipo de trabalho. Tudo isso vai dignificar o seu colaborador. Outros dois princípios, que parte da doutrina trabalha com eles separadamente. Eu prefiro trabalhar ao mesmo tempo, por quê? Porque o entendimento fica melhor. A irredutibilidade salarial, como também a intangibilidade salarial. O que é isso? Como regra, o salário não pode ser reduzido. Como regra, mas aí não tem um ponto. A própria Constituição coloca uma vírgula, dizendo assim, salário nenhum pode ser reduzido, salvo acordo ou convenção coletiva de trabalho. Significa dizer o quê? Que se uma convenção ou um acordo coletivo do trabalho determinar que para aquela categoria haverá uma certa redução dos salários, aí sim pode. É a única exceção que nós vamos encontrar na Constituição. Como regra, o salário não pode ser reduzido. E a intangibilidade salarial? Primeiro vamos pensar assim, o que é uma coisa tangível? Tangível, uma coisa corpórea, alguma coisa que se possa pegar. E o que é intangível? Justamente o contrário. Intangibilidade salarial significa dizer que o salário, como regra, é intocável por quem quer que seja, inclusive por terceiros. Mas aqui nesse momento eu vou tratar tão somente da intangibilidade para o empregador, significando dizer que o salário do empregado ou no salário dele não pode haver descontos aleatórios, mesmo que tenham sido autorizados pelo empregado se tratarem de descontos extorsivos. Isso não pode acontecer. Mais dois princípios, continuidade da relação de trabalho e a primazia da realidade, significando dizer que quando se firmou aquele determinado contrato de trabalho, a regra é que ele continue por prazo indeterminado. As exceções, que existam contratos por prazo determinado. Mas também aqui nós vamos falar futuramente. Primazia da realidade. Para o direito do trabalho, o que importa é aquilo que acontece no dia a dia, independente de estar escrito ou não. Novamente, o artigo 9º da CLT.
Independente do acordo ou da forma que o acordo foi firmado, o que interessa é o que acontece no dia a dia. E por último, mas não menos importante, princípio que se fragmenta em 3. É o princípio da proteção ao trabalhador, que nós vamos encontrar o da norma mais favorável, da condição mais benéfica e do indúbio próprio operário. Mas é muito fácil de entender. Primeiro, significa dizer que quando duas normas jurídicas estão em confronto, por exemplo, a Constituição e um acordo coletivo, o que interessa mais? Interessa aquela norma que seja mais favorável ao empregado, independentemente da sua hierarquia. Na condição mais benéfica, nós estamos falando pontualmente dentro da relação de trabalho. Vamos pensar assim, aquela relação está vivendo uma determinada convenção coletiva, mas vem uma outra, e quando vem uma nova convenção, ela incorpora todo e qualquer contrato de trabalho. Mas para um certo contrato de trabalho, a condição anterior já era mais benéfica. Será que poderá modificar? Não, porque esbarra nesse princípio da condição mais benéfica. E o indúbio pró-operário significa dizer que, numa interpretação das normas jurídicas relativa àquela determinada relação, se surgir alguma dúvida, deve-se decidir em favor do operário, ou seja, na dúvida, em favor do operário. São os princípios básicos do direito individual do trabalho, atinente à relação individual do trabalho.